Olá, seja bem-vindo ao CabeçaCast. Estamos hoje estreando um novo quadro em que a gente vai abordar temas que a gente acha importante e que não estão necessariamente ligados a nenhum conteúdo escolar. Aqui é o Diego e esse vídeo aqui é baseado em um podcast nosso que tem o mesmo nome. E se você chegou até aqui e ainda não ouviu o nosso podcast, dá uma conferida lá no nosso site ou procura aqui mesmo no YouTube. Devido a alguns problemas com hospedagem, estamos também postando os nossos podcasts no YouTube. O link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Estamos estreando o Papo Cabeça, e nesse primeiro podcast vamos abordar um tema muito atual e muito presente em grande parte das discussões, seja pela internet ou seja pessoalmente. Estamos em ano eleitoral e essas eleições estão se mostrando bem atípicas. Discussões constantes fazem parte das nossas conversas. E essas conversas frequentemente acabam se tornando debates às vezes muito intensos, em que a falta de paciência, polarização muito grande de ideias, um discurso quase sempre bem intolerante e muita falha na comunicação. Isso fez com que a gente quisesse abordar esse assunto e dar nossa contribuição para o tema. Como a gente pode contribuir para que as conversas evoluam para um debate e parem por aí, sem que haja violência e sem que as pessoas partam para a via de fato. Bom, reforçando que aqui a gente vai resumir o que já foi dito em 1 hora inteira de podcast. Então a gente vai falar aqui de maneira bem breve e resumida. Bom, para começar o assunto, vale abordar um tema que já foi discutido no nosso episódio piloto, o episódio 00. Se você não viu ou não assistiu, ele está disponível aqui no YouTube, tanto o podcast em áudio quanto o vídeo. Nesse podcast a gente viu que a comunicação para existir precisa de 4 elementos: o emissor, a mensagem, o meio e o receptor. O emissor é aquele que vai transmitir a mensagem, seja ela falada, escrita ou de qualquer outra forma. A mensagem é aquilo que vai ser dito. E o meio vai ser a forma que a mensagem vai ser passada, falada ou escrita. E o receptor ou interlocutor é aquele com quem a gente vai falar, é aquela pessoa que vai receber a mensagem. Enquanto seres humanos, somos todos seres bem sociáveis, estamos o tempo todo nos comunicando uns com os outros. Mas a comunicação ela não é perfeita, ela não é isenta de falhas. E há problemas muito frequentes na transmissão de uma mensagem. O maior desafio da comunicação talvez seja transferir o que está na mente de uma pessoa para a mente de outra pessoa simplesmente por meio de palavras. Tomando esse vídeo como exemplo, eu tenho uma ideia na minha mente e transferir essa ideia para a sua mente, que está assistindo esse vídeo, é um grande desafio. Talvez o maior desafio da comunicação. Até porque o que eu penso é diferente do que eu digo, e o que eu digo é diferente do que você ouve, e o que você ouve é diferente do que você entende. Então eu penso uma coisa, digo outra, você ouve outra e vai entender outra, e assim a comunicação é feita, cheia de falhas. Naturalmente, esse é um processo normal da comunicação. Quando estamos pessoalmente, ou quando temos a oportunidade de ver a pessoa com quem estamos falando, a gente pode usar outros mecanismos não verbais, como gestos, expressões faciais, entonação, volume da fala e etc. Mas o principal quase sempre vai ser as palavras. A gente não deseja com esse vídeo aqui posar de donos da verdade ou achar que sabemos de tudo. A gente espera simplesmente poder dar algumas dicas e sugestões para facilitar na comunicação, principalmente em um clima tão intenso e de emoções à flor da pele, como tem se mostrado os ambientes em que as pessoas decidem falar sobre as eleições desse ano. Então separamos aqui 7 dicas para facilitar uma conversa ou até mesmo um debate sem que as pessoas se desentendam, sem que as pessoas briguem por causa de ideias divergentes. A primeira dica: pressuposição do equívoco e reconhecimento de limitações. É sempre bom que a gente parta do pressuposto de que a gente pode estar equivocados em algo e não querer estar sempre com a razão. Além disso, é importante a gente identificar, reconhecer e admitir limitações nas nossas próprias ideias e ideologias. Se você acredita que a sua ideologia ou o seu viés ele é isento de falhas, isso é um grande problema na hora de um debate. Não há ideias ou ideologias perfeitas. Todas elas têm falhas. Vamos para a segunda dica: boa vontade. Quando estamos conversando, naturalmente há uma tentativa da pessoa que fala em se fazer entender e da pessoa que ouve em compreender aquilo que é dito. Isso é um processo natural da comunicação. A gente sempre está tentando entender e se fazer entender. É muito comum em uma conversa entre amigos, em uma relação de casais, colegas de trabalho, relação entre professor e aluno,
relação entre médico e paciente, relação entre advogado e cliente e por aí vai. Numa conversa em que as duas pessoas estão cooperando, há essa tentativa natural em querer entender e querer se fazer entender. Mas nem sempre a gente tem essa mesma boa vontade quando a gente está debatendo algum assunto. Numa conversa em que ambas as pessoas querem se entender, já há falhas na comunicação, é muito pior quando as duas pessoas têm opiniões divergentes. Terceira dica: representar o seu argumento da melhor forma possível. Antes de falar, antes de expressar qualquer opinião, tenta ser o mais claro, o mais objetivo e o mais sóbrio possível na exposição dos seus argumentos. Em outras palavras, pensa bem antes de falar qualquer coisa. É muito comum você já ter dito ou ouvido alguém dizer: "Ah, não era isso que eu queria dizer", e às vezes não era mesmo. Evitar o uso de memes, jargões, frases prontas e coisas afins. Essas coisas são boas para propagandas publicitárias, mas são péssimas para debates. Quarta dica: construir o argumento da outra pessoa da melhor forma possível. Se a pessoa está te dizendo alguma coisa com a qual você não concorda, tenta construir esse argumento da melhor forma que você conseguir na sua mente. Evita transformar esse argumento num espantalho. E aqui eu acho interessante abordar um assunto que é muito recorrente e está muito popular hoje em dia, que é o assunto das falácias. Mas antes de falar sobre falácia, a gente precisa primeiro saber o que é um silogismo. Resumindo aqui rapidamente, silogismo é um argumento lógico composto de 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. A primeira premissa a gente chama de premissa maior, é uma premissa mais abrangente, mais genérica. A segunda premissa é uma premissa mais restrita e a gente chama ela de premissa menor. E a conclusão? Então, premissa maior, premissa menor e conclusão. Um exemplo bem clássico é: todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Um argumento lógico composto de 2 premissas e uma conclusão. Quando o silogismo não é verdadeiro, a gente diz que é uma falácia lógica. Por exemplo, toda zebra é listrada. Ontem fui ao zoológico e vi um animal listrado. Logo, eu vi uma zebra. Parece que é verdade, mas não é uma falácia, porque toda zebra é listrada, mas não quer dizer que todo animal listrado é uma zebra. Então a gente tem aqui uma falha lógica. Logo, a gente tem um falso silogismo, ou seja, a gente tem uma falácia lógica. Além das falácias lógicas, a gente tem falácias argumentativas. Uma delas que é muito usada é a falácia do homem de palha, ou falácia do espantalho, que consiste em você pegar o argumento de uma pessoa e transformar ele na versão mais ridícula que você conseguir. Desse jeito fica fácil de você atacar o argumento da pessoa, porque você não está atacando aquilo que ela disse, você está atacando a distorção que você criou. Você criou um espantalho e um espantalho é fácil de atacar. Evitar o ad hominem. Ad hominem é outro tipo de falácia também, que significa literalmente contra o homem. Esse tipo de falácia consiste em ofender a pessoa que está falando e não as suas ideias. Em outras palavras, você desiste de tentar rebater os argumentos e começa a ofender a pessoa. E aí é comum a gente ter rótulos como machista, fascista, racista, misógino, comunista, petralha e por aí vai. Sexta dica: desistir de tentar convencer alguém. Eu sei que parece um pouco contraintuitivo, mas a gente entra no debate para tentar expor o outro lado, expor a sua opinião. O debate é uma oportunidade de expor visões contrastantes e absorver um pouco de cada uma. Você não vai conseguir fazer outra pessoa mudar de ideia se ela não quiser mudar. E por fim, a sétima e última dica é: a melhor solução quase sempre está no meio termo. O diálogo, a troca de ideias, absorver um pouco de cada teoria, geralmente é o melhor caminho. E às vezes é o único caminho possível. Pegar o que tem de bom de um lado, o que tem de bom do outro lado e procurar um meio termo. Depois das dicas, vale também deixar alguns alertas aqui. A gente está vivendo num ambiente hiperpolitizado em que a polarização está muito presente. Tudo bem que a polarização faz parte do amadurecimento de um ambiente democrático, mas é importante tomar alguns cuidados, porque há muita manipulação no meio. Aqui na internet há muitos influenciadores que estão lucrando com isso. Muitos influenciadores estão crescendo e ganhando dinheiro às custas dessa polarização. Políticos também estão crescendo com isso. O espectro político no Brasil é muito vasto e a gente não precisa ser sempre preto ou branco. Há várias matizes e tons de cinza no meio do caminho. Como sempre, a gente deixa perguntas no final do vídeo, como é de costume, mas dessa vez a gente não tem as respostas, nem lá no podcast. São perguntas para você refletir. A primeira delas é: quando foi a última vez que você viu alguém mudar de ideia em um debate? A segunda pergunta é: quando foi que você mudou de opinião em um debate? E a terceira e última pergunta é: quem é que sai ganhando no final das contas?
A pessoa que convence ou aquela pessoa que enxerga que pode ser diferente e muda de opinião e começa a enxergar as coisas por um outro viés? E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de sinalizar pra gente e deixar seu comentário. Para receber atualizações sobre mais vídeos, se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo e não conhece o nosso podcast, faz uma visita lá no site.